Já imaginou o que aconteceria se a Terra parasse de girar definitivamente? Certamente o caos se instalaria no nosso planeta. Se a Terra parasse, com o tempo duas situações antagônicas poderiam se desenrolar. O mundo passaria a ser extremamente quente de um lado e entraria em uma estação glacial do outro. O primeiro cenário seria consequência do fato de que a evaporação intensa da água dos oceanos no lado dia, ou seja, a face iluminada pelo Sol, aumentaria o efeito estufa e a temperatura global, que poderia alcançar níveis exorbitantes. A segunda hipótese, de que metade do mundo poderia entrar em uma estação glacial, ocorreria em razão do acúmulo de neve no lado noite, formando uma camada de gelo tão espessa que não derreteria nem quando voltasse a amanhecer nessa parte. Uma das primeiras coisas que aprendemos na escola em relação à Terra é que ela realiza dois movimentos principais: a translação, que é o processo por meio do qual o planeta circunda o Sol, e a rotação, que faz com que ela gire em torno do seu próprio eixo como um peão. Mas e se a Terra parasse de realizar o movimento de rotação, que é girar em torno do seu próprio eixo? No caso extremo em que a Terra tivesse o seu movimento de rotação interrompido, a atmosfera continuaria em movimento de rotação e isso produziria ventos de enormes velocidades, maiores que quaisquer outros que já puderam ser registrados por aqui. Além disso, as placas tectônicas que boiam sobre o magma continuariam em rotação e, ao colidirem-se uma com as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. Com a perda de velocidade de rotação, a água dos mares voltaria aos polos. Funciona como um balde de água que gira. Se ele parar de girar, a água em seu interior cairá. A inércia da água é o que mantém na região do Equador. Por isso, nessa situação, alguns mares e oceanos tornariam-se grandes desertos, enquanto os países localizados acima do trópico seriam quase completamente submersos, dando existência a dois grandes oceanos ao sul e ao norte do globo terrestre. Passada algumas horas, se alguém sobrevivesse, não perceberia a distinção dos dias e das noites da forma como conhecemos. Em tese, viveríamos metade do ano em completa escuridão e a outra metade em um dia escaldante. Nesse tempo, a maioria dos seres vivos que estivessem no hemisfério escuro da Terra seriam tomados por um inverno rigoroso e completamente escuro, enquanto o lado iluminado atingiria temperaturas altíssimas. Se o núcleo da Terra parasse de girar, o efeito dínamo responsável por produzir o campo magnético da Terra iria acabar, bem como o próprio campo magnético terrestre. Como consequência, o vento solar não seria defletido e atingiria em cheio a face iluminada da Terra, varrendo pouco a pouco as partículas da nossa atmosfera. Dentro de alguns milhares de anos, a Terra teria perdido boa parte da sua atmosfera, possibilitando que uma grande quantidade de raios ultravioleta e radiação gama chegasse até a superfície. Mas e se a Terra parasse de realizar um movimento de translação no qual o planeta gira em torno do Sol? Sabemos que a Terra orbita em torno do Sol ao longo de um ano, realizando uma órbita elíptica. Isso implica que tudo aquilo que se encontra sobre a superfície move-se junto a ela com velocidade maior do que 107.000 km por hora. Se a Terra simplesmente parasse de girar em torno do Sol, de forma abrupta, toda a sua energia cinética se transformaria em outras formas de energia, como energia térmicas, ondas sonoras e entre outras coisas. A desaceleração necessária para que a Terra parasse de forma abrupta, em menos de um segundo, seria grande o suficiente para deformá-la por completo, alongando-a na direção de seu movimento em razão da sua enorme inércia. Nada poderia sobreviver a tamanha catástrofe. A 107.000 km por hora, tudo que está na superfície da Terra teria velocidade suficiente para ser ejetado para o espaço, incluindo os mares, placas tectônicas e possivelmente o próprio núcleo da Terra. Em um quadro menos caótico em que a Terra perdesse lentamente a sua velocidade orbital, as consequências seriam menos desagradáveis e menos letais, pelo menos nos primeiros momentos. Com o desaparecimento do seu movimento de rotação em torno do Sol, a Terra seria continuamente atraída em linha reta em direção ao Sol. Cerca de 65 dias chocaria com sua superfície.
Obviamente, muito antes disso, estaríamos literalmente cozidos devido à enorme temperatura nas proximidades da atmosfera solar. No final, tudo isso parece cenário de filmes de Hollywood, sendo praticamente quase impossível disso acontecer, não é? Deixe suas opiniões sobre isso nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like neste vídeo.